Podemos nos sentar, por favor. Com certeza, alguns de vocês devem estar muito confusos hoje. Confusos porque nós começamos nossa liturgia com uma procissão muito alegre, cercados de palmas, de pompa, de alegria, com música, com cantos, anunciando com gritos de Hosana aquele que entrou em Jerusalém de forma humilde, porém aclamado pelo seu povo. Entretanto, à medida que a história se desenrola, nós escutamos traição, aprisionamento, morte, tudo isso num lapso muito curto, lapso de apenas alguns dias. O que ocorre com essas pessoas? Por que fizeram isso tudo? Em termos litúrgicos, esse dia, sim, confunde muita gente. E é natural que a gente se pergunte, porque ano após ano, nós celebramos tanto a entrada triunfal e alegre de Jesus na cidade de Jerusalém, quanto o seu assassinato por parte das autoridades. E corroborado, confirmado pelo mesmo povo que dias atrás o aplaudia. Isso porque, normalmente, domingo após domingo, nós refletimos sobre textos de uma maneira um pouco mais pontual. Ou seja, às vezes a gente até pega alguma coisa para estudar, que seja da Bíblia, ou um trecho dos Evangelhos, e que cubra a maior parte do tempo, mas de uma maneira abrangente. Não é sempre que a gente tem essa oportunidade de ouvir uma história, como é a história da paixão, contada de uma maneira completa, do início até o fim. Como um grande drama, que nós não somente ouvimos, mas também falamos, recitamos e vivemos com gestos. Hoje nós estamos num grande teatro, e você fez parte desse teatro, encenando conosco. Há alguns anos havia uma série que fez muito sucesso na televisão, chamada 24 Horas. Eu não sei se vocês se lembram em detalhes, o protagonista era o agente Jack Bauer, que tentava salvar o mundo em um lapso de horas, praticamente era coisa de um dia. Sendo que os capítulos da minissérie, eles eram baseados numa hora de verdade. Ou seja, o tempo dramático era o mesmo tempo que se passava na vida das pessoas. Você assistia uma hora, era uma hora de eventos que estavam acontecendo na história. O Domingo de Ramos é um pouco assim, porque nós vivemos uma história muito densa, muito cheia de detalhes, numa longa leitura interpretativa. Não dá para a gente reencenar o Domingo de Ramos em tempo real, senão a gente ia ficar alguns dias aqui, desde a entrada até a morte de Jesus, a Semana Santa inteira. Mas eu peço que vocês tenham em mente que tudo aquilo que a gente ouviu e tudo aquilo que nós vamos meditar hoje aconteceu num lapso de tempo de poucos dias. E a maior parte dessa história aconteceu, na verdade, num lapso de tempo de poucas horas. Nossa personagem principal, ao contrário dos grandes políticos ou das personalidades desse mundo, não chegou em pompa, ou anunciou sua entrada em Jerusalém em meio a um grande comício, ou um grande evento que estava acontecendo. Teoricamente, a entrada de Jesus em Jerusalém era para ser algo muito simples, era para ser algo muito modesto. Ele vinha somente para entrar e cumprir a sua missão. Só que aquele povo tinha ânsia, tinha desejo
queria um líder e queria ver um rei. E aí saiu para anunciar, para aclamar aquela pessoa que entrava montado num pequeno jumento. Mas quantos líderes aclamados pelas multidões vocês já viram sendo aclamados montados num jumento? Quem viria entrando numa cidade em pompas e circunstâncias montado num jumento? Eu me lembro que há alguns anos eu estava nos Estados Unidos e houve a eleição do presidente Barack Obama. Todos sabem quem é Barack Obama. À época, a cidade onde eu morava era uma cidade com uma população negra muito grande e para eles aquilo era historicamente um grande evento. Então existe um dia lá que eles têm a inauguração, como são vários chefes de estado, e a cidade, a capital de Washington, tomada de gente, e as pessoas nas ruas, em Atlanta também, celebrando o primeiro presidente afro-americano, com muita festa, com muita pompa. A entrada de Jesus era um pouco assim. Eu faço essa comparação porque uma não foi uma entrada anunciada, uma foi uma eleição como a gente vai ter agora no final do ano, e que vamos ter mais uma pessoa como presidente. A outra não, a outra era uma entrada totalmente improvisada. E como é que essa entrada improvisada se transformou em algo tão especial? E aí quem está acostumado a ver esses grandes líderes sendo saudados, os presidentes, os líderes mundiais, a troca de guarda da rainha, para e se pergunta, mas gente, como é que em questão de 3, 4 dias, aquela pessoa que havia sido tão aclamada ia imediatamente ser condenada, presa, morta? Mas isso não é motivo de surpresa, porque essa história se desenrola de uma maneira muito humana, com vários elementos que poderiam estar nas páginas da vida de qualquer um de nós. Por exemplo, conversas, uma refeição partilhada, traição, mentira, um beijo que foi utilizado como sinal de fingimento, espancamentos, deserções, aprisionamentos, mais mentiras, humilhações, castigos, intrigas de poder. Tudo isso é muito humano, tudo isso a gente vê acontecer dia após dia nas páginas dos jornais, nos noticiários, nas nossas famílias, nas nossas vidas, nos nossos círculos de amizade, conosco mesmo. Isso tudo acontece. A surpresa não é dizer, olha, por que este homem que foi aclamado, esta pessoa que entrou em triunfo, foi imediatamente traído. A surpresa é se ele não tivesse sido traído, porque traição nós sofremos todos os dias. Então, por mais contraditório que possa parecer, nada dessa história é surpreendente. Todo dia tem alguém sendo traído. Todo dia tem alguém sendo espancado. Todo dia tem alguém sendo humilhado. Todo dia tem alguém mentindo. Todo dia tem alguém sofrendo por coisas que não fez. Todo dia tem alguém sendo acusado de coisas que não disse. A traição, a ingratidão, a intriga, isso tudo está tão embutido, tão dentro do nosso mundo, que o que surpreende não é que isso tenha acontecido. A surpresa seria se isso não tivesse acontecido. Para as autoridades daquela época, a visão de um Salvador que entra pela cidade, que é aclamado pelo povo, isso era assustador. Significava para eles que eles perderiam poder e perderiam influência. E era preciso maquinar para deter aquela ameaça que eles achavam que lhes roubaria o poder e a autoridade.
Jesus entra em triunfo, já em rumo ao assassinato. Não havia outro destino. Porque quem entra em triunfo aclamado, proclamando uma nova ordem, uma nova realidade para esse mundo, já sabe que o seu destino é sofrer. O seu destino é ser condenado. Quantas vezes nós nos encontramos com Jesus neste caminho da humilhação? A nossa reflexão de hoje tem que passar impreterivelmente por todas as vezes em que nós vemos a injustiça sendo feita ao nosso redor e nós não fazemos nada para que essa injustiça deixe de acontecer. Cada momento em que nós percebemos que no mundo ao nosso redor a mensagem de amor, de solidariedade é proclamada e mesmo assim ela é suplantada e nós não fazemos nada. É por isso que na leitura interpretativa, essa leitura do Evangelho que a gente faz da Paixão de Cristo, nós somos todos o povo. Não porque nós estávamos lá para pregar um cravo no braço de Jesus, mas porque nós, nos dias de hoje, continuamos a ser agentes dessa mesma injustiça que foi a injustiça que levou Jesus ao Calvário. Jesus não era um agente secreto ou um grande político. Jesus não era o presidente. Jesus não estava 24 horas tentando salvar o mundo. Jesus estava apenas proclamando uma nova realidade, uma realidade chamada Evangelho, uma realidade que é permeada por relacionamentos que não são baseados em superioridade e inferioridade, que não são baseados em alguém ser melhor ou pior, que não são baseados em alguém ser mais rico ou mais pobre. São relacionamentos de igualdade, relacionamentos à semelhança do que Deus imagina para toda a humanidade. E é por isso talvez que Jesus era tão impotente, porque o que nos surpreende também nessa história, mas não deveria nos surpreender, não é somente ele ser condenado, mas é que ele não faz nada. Ele não reage, ele não pega a sua pistola, ele não dá cambalhotas, foge de um avião em pleno voo, ele não pula num trem, ele não dá ordens a seres sobrenaturais com uma varinha de condão para que o socorram. Ele sofre até o fim. Sofre a tal ponto de, em sua humanidade, questionar o porquê de estar sofrendo tanta dor. Quando nós caminhamos o caminho de Jesus, nós aprendemos também a nos perguntar: Deus, por que que isso tudo está acontecendo? Por que isso? Jesus se despede dos seus discípulos não do alto do Capitólio ou do Palácio do Planalto aclamando as multidões. Ele entra na cidade e vai ao recanto e passa alguns dias com eles, come com eles e vai embora para um jardim. Parece uma despedida de família, né? Um almoço, um jantar de família em que a gente vai, se despede e diz: olha, façam isso, continuem fazendo isso até que eu volte. Jesus nos dá um sinal de grande humildade. Não há um dia que nos exponha tão profundamente às contradições, aos medos da humanidade que o dia de hoje. Não existe uma liturgia que seja tão confusa quanto a liturgia de hoje. Por quê? Porque o que a gente ouviu aqui nos parece inacreditável. Por que trair esse homem? Por que esse homem não fez nada? Por que essa pessoa sofre? Entretanto, nós precisamos dessa confusão. Nós precisamos parar, nós precisamos nos sentar e nos perguntar: se nós nos indignamos tanto com esta injustiça, por que nós não nos indignamos
com essa injustiça que ocorre daquela porta para fora, nas nossas famílias, nas nossas vidas, nos nossos ambientes de trabalho. Porque nós dizemos que somos de Cristo e não vivemos o que Cristo mostrou a todas essas pessoas. É somente no fim que essa história é compreendida. Somente no fim. Todo aquele povo zombava do Cristo, todo aquele povo dizia para ele: olha, você não é o agente secreto, você não é o rei, você não é o imperador, salve-se, né? Dê um jeito, fuja daí. Você não vai conseguir fazer alguma mágica, remover as coisas, sair dessa cruz. Você não tem poder, saia daí. Mas é no final, aqueles que estavam junto com Jesus, eles percebem. E por que eles percebem? Porque eles chegam ao fim e veem que nada daquilo ali, nada do que ele foi tentado fazer, ele fez. Ele suportou tudo até o final. A sua vitória não era uma vitória de agente secreto, não era uma vitória militar, não era uma vitória de presidente da república, de rei, de imperador. Não era uma vitória de sair ali cortando as orelhas das pessoas, atacando as pessoas e prendendo-as. A vitória dele viria depois. Aqueles soldados que estavam ali ao pé da cruz e que dizem, no final, olha, verdadeiramente esse é o Filho de Deus. É aí que dá o estalo. É aí que eles se apercebem. Era esse. Era esse. Esse era o Filho de Deus. Por quê? Porque ele foi o único que agiu da maneira que nós humanos não esperávamos que ele agisse. Tudo que nós queríamos que ele fizesse, ele não fez. E o que ele fez? Ele deu-se em ato de humildade. O livro do Isaías fala muito dessa figura do servo sofredor. O servo sofredor, aquele que tudo suporta, que se dá em amor pelos seus amigos, aquela pessoa que vê a opressão onde ela se encontra e ela vai e se doa a tal ponto de arriscar sua própria vida, de arriscar sua própria vida e enxergar alguém que sofre, alguém que passa por algum tipo de opressão, de perseguição, algum tipo de crime, e se dá por ela. Sempre que a gente escuta falar daquele servo, que carregou os castigos sobre si, que se ofereceu pelos outros, nós nos lembramos dessa figura do livro de Isaías, chamado servo sofredor, o servo que viveu em humildade. Aqueles soldados, no final de todos esses eventos, perceberam: olha, esse que estava aí era aquele servo. Esse era o servo sofredor. Agora nós percebemos quem ele realmente é. De nada adianta você vir aqui à igreja e dizer assim: olha, conheço Jesus, se você não conhece o que é ser servo. Se há uma lição maior que o dia de hoje nos apresenta, é que em tudo nós temos que ser os servos. Essa confusão que nós vivemos hoje, de não entender o porquê de todas essas injustiças acontecerem, e a resposta que nos parece mais óbvia ser a resposta que vai acontecer, é importante, para que nós possamos enxergar o que é realmente ser um discípulo de Jesus Cristo, o que é realmente entregar-se como um servo. Hoje nós começamos a Semana Santa e damos entrada à parte mais santa do ano cristão, mais paradoxal. Que isso não seja somente revivermos, dia após dia, os eventos que nós já conhecemos, dizendo assim: olha, nós já sabemos, isso aconteceu com Jesus.
mas que nós possamos entrar também numa jornada, numa caminhada com Jesus, e uma caminhada de autoconhecimento nosso, uma caminhada em que nós aprendemos com Ele o que é servir, o que é ser humilde, o que é se entregar por amor a tantas outras pessoas. Um amor que é muito maior do que nós podemos imaginar. Uma força, que é a força da ressurreição, que é muito maior que qualquer filme de agente secreto. Um tempo que é muito maior que quaisquer horas. E uma eternidade que é permeada pela ação e pelo amor de Deus. Entremos na Semana Santa com muita fé, para que nós possamos sair da Páscoa transformados realmente em pessoas que são mais e mais a semelhança